Gente, a gente tá vindo numa caminhada muito bacana, muito, pô, tô com orgulho de vocês não têm noção da força que vocês estão me dando nessa jornada. É por isso que eu digo, pessoas precisam de pessoas, vocês estão me dando uma força incrível. A galera comprando a ideia, Robertão entrou na área aí, o Rafa entrou na área, Júnior, a galera comprando a ideia mesmo e tal. Não é Deep Web não, aqui é o papo reto da favela, aqui não é negócio de Deep Web não, aqui é o papo reto. Aqui é o papo reto, Roberto. E vocês assim, comprando mesmo, abraçando a ideia e tal. Eu falei, se bater, no dia que bater, daqui pra sexta-feira, 2 lives, bater 100 pessoas, a mentoria comigo é cara. Quem sabe, faz, sabe. Não é porque eu sou bom, não, é porque o meu tempo é precioso. Não é porque eu sou bom, não, é porque meu tempo é precioso. Então, se bater 100 pessoas, ou hoje, amanhã ou depois, até sexta-feira, 2 mentorias. Eu vou sortear o livro de. Cadê o livro? Até botei aqui. O livro de Alexandre Moraes da Rosa para vocês. Eu ia botar hoje, eu ia botar ontem. Não botei ontem porque ontem terminei, eu tive que sair da live e fui logo correndo para fazer um prazo, fazer um rock. E vamos embora, vamos embora. A galera tá entrando aí. Pô, gente, a primeira live foi sobre prospecto de clientes, prospecto foi extremamente importante, network e tal, e a gente falou de relacionamento, falamos de relacionamento. Falamos de relacionamento, de conexão, de pessoas que precisam de pessoas, falamos tudo isso aí. A segunda live, ontem nós falamos de delegacia, também falamos do pilar, conexão, relacionamento. Foi? Falamos. Hoje nós vamos falar de precificação, de honorário e fechamento de contrato. Eu vejo muita gente, não é pouca gente, é muita gente, já que tem um tempo de bagagem, já tem uma certa estrada na advocacia e não consegue fechar contrato. O cliente bate na porta, procura advogado, liga para o advogado, só que o advogado não consegue fechar o contrato. Não consegue, ou seja, deixa o dinheiro. Isso é o pior sentimento, é esse aí. Porque você quer fazer de tudo para que o advogado, Juliane entrou aí, está sendo com a gente aqui também, Isabela. É o pior sentimento é que você está deixando o dinheiro sair pelas suas mãos. E aí você. Vem cá, eu faço mais barato, eu faço mais barato. Quanto foi que o outro advogado cobrou? Porque a gente está na guerra de preço. E na guerra de preço é complicado. O mais barato leva. O mais barato leva. O cliente está procurando mais barato. É muito complicado, é muito complicado. E o que acontece, gente? A precificação de honorários, primeiro eu vou falar de fechamento de contrato, né? A gente fecha o contrato, na verdade, os dois assuntos são assuntos que são concomitantes. A gente trabalha com ele juntos. Porque a primeira coisa é a gente entender, separar. Rosiane agora entrou aí também, Marcão entrou. A primeira coisa que a gente entender é separar preço, o que é preço, do que é valor. Do que é valor. Essa caneca aqui para mim, só para vocês entenderem, essa caneca aqui, ó, Advocacia Criminal 4.0, tá vendo? Play. Essa caneca aqui eu fiz em homenagem aqui, ó, Criminal Play, ó. Criminal Play, ó. Marcos Silva, Criminal Play. Eu fiz em homenagem essa caneca a Alexandre Moraes da Rosa. Quando eu fiz essa caneca, eu postei e marquei Alexandre Moraes da Rosa. Você acredita que ele pediu uma caneca dessa? Ele pediu, mande uma pra mim, velho, mande uma pra mim. O cara é humilde demais, manda pra mim. Uma coisa é preço, é valor. Essa caneca aqui, vamos dizer que custou R$5. É o preço dela. Só que qual é o valor dessa caneca? É muito maior. É muito maior. Então, se eu tivesse em um evento e que Alexandre Moraes da Rosa tivesse, o cara que eu sou fã, gosto muito, vendendo uma caneca, vendendo um livro, vendendo qualquer coisa, o preço relacionado, o preço R$20, mas o valor é muito maior. É muito maior. E é isso que vocês têm que fazer com a advocacia de vocês. A advocacia de vocês, necessariamente, vocês precisam embutir um valor. Vocês embutem um valor. Se o cliente liga para você, por isso que eu digo que eu não dou preço do telefone. Não dou preço do telefone, não dou preço do WhatsApp, só se o cliente forçar mesmo. Forçar mesmo e não tiver como encontrar com o cliente. Porque eu preciso passar o valor. Eu preciso que o cliente me compre. Quando o cliente
contrata você, ele não está só contratando um advogado, não, ele está comprando você. Pegou a chave, ele não está contratando só um advogado, ele está comprando você, ele está comprando sua ideia. Então você necessariamente é um vendedor. Doutor Rogério entrou também aí. Você necessariamente é um vendedor. Se você não sabe se vender, você não consegue fechar contrato. Eu já falei 1000 vezes aqui. Se você tende, olha, isso aí que eu falo para você, gente, é o do dia a dia da gente. Então, assim como a gente compra, assim as pessoas também compram o nosso serviço. Se você vai na loja, o cliente, o atendente, o vendedor lhe atende super bem, você tende a voltar lá. E você tende a voltar e a procurar o mesmo vendedor, não é isso? Sempre assim. Por quê? Porque o vendedor não só vendeu para você, ele entregou um valor. Você viu naquele ali valor. E além disso, quando ele entrega valor, ele entrega mais duas coisas. Quando o vendedor entrega o valor, ele entrega mais duas coisas. A primeira coisa que ele entrega logo para você é, quando vocês começam a bater papo, relacionamento. Relacionamento. Além do relacionamento, ele entrega para você confiança. A confiança e o relacionamento, essas conexões, elas fazem parte de toda a caminhada da precificação do honorário ao fechamento do contrato. A botar o dinheiro no bolso. Botar o dinheiro no bolso do começo. E se é uma coisa, gente, eu posso ser ruim em muitas coisas. Em muitas coisas eu posso ser ruim. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Fechamento de contrato de honorários, eu nunca vi, não é tirando dizendo que eu sou bom não, mas eu nunca vi, Fábio tá aqui, na minha presença aqui e sabe, para fechar contrato igual a mim, é muito difícil. Eu tenho um cliente, se o cliente passar primeiro no meu escritório, você pode ter certeza que ele não vai pro seu. Você pode ter certeza que ele não vai pro seu. Não vai pro seu. Porque eu sei trabalhar para que o cliente crie essa conexão. Eu sei trabalhar para que o cliente crie essa conexão e que é extremamente verdadeiro. Eu faço com que o cliente entenda que eu, naquele momento ali, não tem mais nenhum advogado. Aconteceu comigo, essa cliente até sempre me segue aqui, uma situação de um crime da Polícia Federal, envolvido Polícia Federal, tal, uma operação da Polícia Federal, e a esposa desse meu cliente, é um cliente muito querido, por sinal, a esposa desse meu cliente, ela procurou vários advogados, falou com vários advogados, já tinha um advogado, e falou com vários advogados. Aí foi pro meu escritório. Quando ela foi pro meu escritório, ela sentou no meu escritório, ela saiu de lá com um contrato fechado comigo. Ela saiu de lá com um contrato fechado comigo. E olha que ela já tinha falado com uns 3 advogados de nome. 3 advogados de ponta. E não foi pelo preço. Ela não veio para mim pelo preço. Que eu cobrei um preço justo. Um preço que é para se trabalhar no processo. Cobrou o preço justo. Mas por que, Márcio? Como é que você consegue? É script, gente. É script. Você não vai... mais uma vez eu digo, são coisas óbvias que você está deixando o dinheiro escorrer pela sua mão. São coisas óbvias que você deixa o dinheiro correr na sua mão. Quando você está diante, o cliente está ali com uma problemática e ele quer falar com você para fechar o contrato, aí, ô doutor, quanto é? A primeira coisa que ele fala, doutor, me diga quanto é o valor. For mãe, pai, até o cliente mesmo, no presídio, se você for conversar com ele, vai, doutor, quanto é o valor? Aí se você fala assim, não, é 10 mil, o cliente diz, pô, doutor, tá caro. No sei quezinho ali, o advogado tal cobrou 5 mil. No sei quezinho ali cobrou 10. No sei quezinho cobrou 5. É sempre assim. Eu sempre falo, no topo o ar rarefeito. Essa briga por preço não existe no topo. Marco, você está no topo? Não. Muito, muito longe do topo eu estou. Mas eu estou em busca disso. Mas lá no topo não tem essa briga por preço. Existe briga pelo valor. O que você precisa embutir na sua advocacia, mesmo iniciando a advocacia, é fazer com que o cliente entenda que você é a solução do problema dele. E você, para ser solução do problema do cliente, você tem que ser assertivo. O cliente não quer saber que você soltou 1000, outro... eu já soltei fulano, beltrano, não sei o quê. O cliente não quer saber disso. Você pode até fazer isso como um gatilho de autoridade.
Você pode usar esse gatilho de autoridade. Se você já tem um tempo de advocacia, você usa. Mas isso não é o papel, o fundamento, a coisa principal, a condição sine qua non. O que o cliente quer ouvir é isso aqui, ó. Ó. Olho no olho. O cliente quer ouvir olho no olho. Olho no olho. O olho no olho, você com o cliente, faz todo sentido. O cliente termina acreditando realmente na sua verdade. E você não pode falar isso com mentira. Você não pode ser mentiroso, porque o cliente percebe. A gente percebe quando um cara é safado, tá só realmente querendo ganhar o dinheiro do cliente. E uma das coisas é o seguinte: o cliente chegou para você, vale contratar. Doutor, tal, você tem que atender aonde? Escritório. Ah, doutor, não tenho escritório, beleza. Estou começando a advocacia, beleza. Pode falar na delegacia? Pode, mas de um lugar adequado. Não se conversa sobre dinheiro com pessoas que estejam perto. Não se conversa com dinheiro com pessoas que estejam perto. Outra coisa, você quando estiver conversando com o cliente, por exemplo, chega mãe, tia, pai, vários parentes. Isso acontece muito, gente. O André Colares aí, um gigante, entrou na live aí. Isso acontece muito. Parente chegar, você tem que identificar quem vai pagar. Quem vai pagar. Quem vai pagar, em última instância, é quem determina. É quem determina. Quem vai pagar é quem determina. Às vezes tem uma briga entre mãe e pai. E se quem for pagar, porque às vezes ali vem conflito, acontece muito. Ô Fabão aí, ó, irmãozão. Acontece muito isso. Você chega mãe e pai e esposa. E às vezes tem um litígio ali entre esposa e mãe e o pai. Tem uma briga. E aí você não pode entrar nessa briga. E se você começar a olhar para a mãe ou começar a olhar para a esposa e a mãe for pagar ou a esposa for pagar, você perdeu o cliente. Você perdeu o cliente. E aí você tem que ter o feeling. O filho, quem foi que ligou para você, quem foi que falou, você começa a identificar, fazer perguntas. Então, se tá todo mundo ali, tal pessoa mora com quem? Ah, mora com a esposa aqui, tal. Mas você percebe que a esposa não tá com dinheiro para pagar você. Você vai ter que falar com quem? Com a mãe. Não quer dizer que, se você fechar o contrato de honorário, que você não tenha responsabilidade com a esposa. Você deve sim satisfação à esposa, por mais que foi a mãe que pagou. Mas você deve satisfação à esposa. Mas é importante você, nesse momento, identificar quem vai pagar. Ou melhor, quem tem a decisão final. Às vezes chega mãe e pai, só mãe e pai. E aí você percebe, né? Aí você deu valor, você percebe a mãe olhar pro pai, o pai olhar pra mãe, e aí fica aquele negócio. Aí você, na hora ali, você percebe. Quando é mulher, a mulher, sim, doutor, tem mais o quê? Você percebe que a mulher toma a frente da negociação. Ali é uma negociação, gente. Contrato de honorário é negociação. Entenda o contrato como negociação. Não seja amador. Não erre, não peque com isso, porque é muito tranquilo. Não é você chegar assim, ó, meu preço é 6 mil. Não é isso. Existe um total convencimento no momento que você está falando com a pessoa. É porque não tem tempo na live para a gente falar disso. Para você ter noção, para uma live dessa de precificação de honorário, de fechamento do contrato, eu levo umas 2 horas para falar. Se falarmos de um jeito certo, o que se processa na mente da pessoa. Você, no momento que você está fechando o contrato, você tem que acessar o emocional da pessoa. Você tem que acessar o emocional. Se você não acessa o emocional, você está fora do jogo. Você está fora. Ela não vai lhe contratar. Porque ela vai ficar com o pé os dois, pé e mão, assim para você. E vai sair do seu escritório. Quantas vezes aqui, me fala aqui, quantas vezes aqui sai o cliente do escritório e fala assim, doutor, eu vou ver ali e volto. E nunca mais voltou. Às vezes não volta pelo preço, porque realmente está procurando, às vezes não tem realmente dinheiro e está procurando um valor barato. Tá tudo certo, aquele cliente não é seu. Não abaixe seu preço para você pegar aquele cliente. Eu vou falar isso depois. É extremamente importante o seu posicionamento inicial. O seu posicionamento inicial vai determinar muito quem você vai se tornar na advocacia. Então, aviltamento de honorário, esqueça. Porque você vai ficar mal, colega, mas eu vou falar no instante sobre isso. Então, galera,
Fechamento de contrato é toda uma ciência. Existem livros falando de venda. E venda é acordo. É acordo. É você lá vir para cá e você sentir como é que eu precifico meus horários, meus honorários, o valor. Primeiro eu analiso a causa em si. Se a causa realmente vai me dar muito trabalho. Porque o que acontece? A gente precisa necessariamente fazer o quê? Colocar qual tempo que você está dedicando para aquela causa. Você pega um crime de roubo. E aí você cobra R$2.000 por crime de roubo. O crime de roubo, a depender do juiz que cai, aqui em Feira de Santana, Salvador também deve ser assim, é um crime que o juiz tem uma repulsa maior. Mesmo sendo primário, mesmo de bons antecedentes, é um crime que o juiz já olha com calma. Vou analisar direitinho porque foi roubo. Mesmo roubo de celular, que 90% dos roubos são tudo celular. O juiz já olha, então você vai perceber que você vai ficar, no mínimo, se o juiz decretar preventiva, tem habeas corpus, vai ser trabalho, 1 ano com aquele cliente preso, sendo primário. Já aconteceu comigo já, sendo primário. E aí você tem que, o cliente está preso, você vai entrar com a revogação preventiva, depois da revogação, você vai peticionar habeas corpus no TJ, perceba o trabalho que você vai desenrolar. O trabalho que você vai ter na construção com aquele cliente, o tempo que você vai dedicar àquele processo é muito grande. E você precisa ser remunerado por aquele tempo. Então não é só roubo, não. Ó, é R$2.000 aqui, ó. A senhora me dá 1.000 agora e depois, sabe por quê? Você vai receber 1.000 e depois você vai vir vai receber a pressão da família. E aí você não vai aguentar. E você não vai atender o celular mais para a família. Você não vai responder a mensagem no WhatsApp. Você não vai mais dar atenção à família. E isso tudo vai gerando um loop que nós explicando que vai bater no princípio que norteia todo esse começo da sua advocacia. Todo esse começo que é confiança e relacionamento. Confiança e relacionamento. Então você tem que proteger os princípios, os seus valores. Então, não vá nessa mesmice de cobrar R$1.000, de R$2.000, R$3.000 para roubo. Não faça isso. Eu, para crime de roubo, quem me conhece sabe disso, eu cobro 8, 10 mil. O mínimo que se cobra. O mínimo que se cobra é 8.000. Crime de roubo, por quê? Porque é um processo que dá trabalho. É um processo realmente que dá trabalho. E você precisa realmente trabalhar no processo. Então você tem que pegar um dinheiro que faça com que esse dinheiro ele lhe remunere em um período de tempo. Se soltar o cliente rápido, beleza, show de bola. Aí tá tranquilo que a família não vai pressionar, vai agradecer, mas se não soltar? E se não soltar, o que é que se faz? Eu tenho um cliente que hoje, preso, inclusive comigo, quase 2 anos, por um crime extremamente grave. E eu já entrei, o STJ agora tá no STF lá, eu tô esperando decisão. E não soltei o cliente, porque é um crime extremamente grave. E a todo tempo, aí abala realmente a confiança. E aí eu estou falando na prática, quem está vivendo na pele, quem vive na pele, aqui como eu disse a vocês, não vai ter negócio de canto de livro, não, é o que eu vivi, é minha experiência. Ah, Marcos, eu não concordo, beleza, tá tudo certo, não é para você concordar, aqui eu estou passando, lógico que você tem que ter o filtro para identificar o que é melhor para você. Isso é questão óbvia, mas eu estou falando minha experiência. Quanto mais aquele cliente demora com você, mais a confiança vai se escorrendo. A não ser que você faça um trabalho muito forte. Aí sim, a confiança vem, o cliente indica. Mas se não for isso, eu já perdi cliente. Fiz tudo no processo do cliente. E o cliente procurou outro advogado. O outro advogado pegou e me chamou. Doutor, bora fazer junto o processo? Porque ele sabia que eu conhecia o processo de cabo a rabo. Só que eu já tinha conversado com o juiz disse, doutor, daqui umas 2 semanas eu vou analisar o processo do seu cliente, provavelmente eu soltou o cliente. Mas quem levou o louro, ele levou. Eu trabalhei com um burro de carga e levou o louro. Teve uma certa feita que foi até Juari, o advogado, eu peguei o processo de um cara que trabalha era soldado do exército. Eu trabalhei no processo todo, gente, um roubo. Todo o processo, fiz tudo no processo. A família contratou Juari pegou o cavalo selado, é porque ele não está aqui, depois vocês mandam essa live para ele. Pegou o cavalo selado, montou no cavalo selado e ganhou a fama. Isso acontece muito. E às vezes não depende de você.
Às vezes você tem um erro seu, um erro justamente. Esse erro, gente, bota na sua cabeça. Confiança e relacionamento. Relacionamento faz trazer confiança. É sempre assim. Relacionamento, confiança. Relacionamento. Se você sai dessa esfera de relacionamento e confiança, você tá fora do jogo. É por isso que a primeira aula que a gente teve aqui, primeira live, falando sobre network, sobre na delegacia, de você ter um bom relacionamento na delegacia, porque o cliente vai pra delegacia se estiver preso lá e vai falar mal de você, o policial, e ele vai ficar tudo na lei, vai terminar não querendo mais você como advogado, tá tudo certo. Então, falando de contrato, o que é que a gente tem que entender? Tem um script, o script. Eu vou dar agora o script para vocês. O script do que eu faço. O que eu faço. Eu primeiro, o cliente chega lá no escritório, geralmente a mãe chega querendo derramar 1000 coisas na sua... Pegou selado, Jorge, pegou selado. A cliente quer derramar 1000 coisas em cima de você. A mãe tá sofrida, a mãe tá sofrendo, gente. Tá com o filho preso. Você não tem noção do que é ter um filho preso. A gente não tem, ela tem. Nossa, ela tá sofrendo na pele. E se você não tiver empatia para entender, o que é que eu faço? Ouço. Ouço. Ouvidos. O ouvido, às vezes, é muito melhor. O que é que acontece? A cliente chega lá pro seu escritório, tá louca para conversar com o advogado, para expor, para vomitar tudo pro advogado. E o advogado, não, porque eu soltei fulano, porque eu soltei ciclano, eu sou isso ou aquilo. Não é sobre você. Todos os dias eu vou falar em todas as lives, não é sobre nós, é sobre o nosso cliente. Precisa ouvir ouvir a família. Minha demanda, meu filho trabalhava, doutor, fazia tudo, nunca se envolveu com nada disso. Tem mulher, doutor, tem filho, meu filho está sofrendo, doutor, não sei se eu vou aguentar, eu vou morrer, doutor. A família fala 1000 coisas para você, eu vou morrer, doutor, não aguento mais. E você precisa ouvir com sinceridade, gente. Quando você ouve com sinceridade, é só você colocar os ouvidos e começar a fazer assim, ó. Olho no olho, entendo sim, senhora, entendo. Essa mulher, ela se conectou com você. E aí você ganhou. Grande Frank entrou aí. Minha prima Carolzinha também entrou. Doutor Yuri. Aí você fechou o contrato. A Adriana também. Você fechou o contrato. Você ganhou o contrato por ouvir. Depois que você ouvir, o que é que você tem que falar? Palavra de motivação. Eu sei, perceba, é o script. Primeiro você ouve, depois que você ouvir, que ela tiver leve, porque imagina, a cliente tá falando e você começa a falar. Eu já vi isso. A cliente falando, o advogado falando, eu falei, ali vai dar merda. Então a cliente falou, você escutou, pronto. Aí você vem com uma palavra de motivação, pega uma palavra forte, emoção, você precisa impactar. Você precisa impactar a sua cliente. A cliente, você precisa acessar o sistema límbico, o sistema das emoções. Você precisa acessar o sistema límbico. Quando você compra um carro, uma máquina, qual é a diferença de uma Ferrari para outro carro? Você está comprando ali o que a Ferrari vai lhe proporcionar, o status da Ferrari. Quando você compra uma camisa Polo Ralph Lauren, você está comprando status. Porque a marca faz você, a marca acessa o sistema límbico. Diz que você assim, você é importante, você tem que comprar essa marca. Você tem que comprar isso. Britão entrou na área, William Xato também. Então, perceba que é muito forte isso que eu estou falando com vocês. Que mais um fera, doutor William, e isso, o William Xato é um fera, um monstro. Então, gente, você precisa acessar o sistema límbico. Ouvir, depois que ouvir, forte emoção. Pra cima, falando, olha, dona Maria, eu entendo a sua situação, eu entendo a sua frustração, eu entendo o seu sofrimento, eu compartilho também do seu sofrimento, da sua dor. Eu sou pai, e aí eu falo com seriedade, eu sou pai, eu nem sei o que seria de mim se meu filho tivesse uma situação dessa. Eu compreendo tudo que a senhora está passando. Isso é o script, gente, isso aqui é o que eu falo. Isso aqui é o que eu falo. Quem me conhece, que trabalha comigo dia a dia, sabe que eu falo isso. Pronto. Depois que você falar isso, aí a conexão, o rapó, ali estabeleceu o rapó. Ali ela está vidrada, a cliente está vidrada na informação que você está dando. Aí você vai e vai falar, olha, o processo é difícil. Nenhum processo é fácil. O processo é difícil. Realmente, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tal, pronto.
Fechou isso aí, você vai nos honorários. Olha, pra senhora, eu sempre faço isso. E se eu me compadecer, eu geralmente, se for uma senhora, mãe de família, eu fico realmente emotivo e termino fazendo um preço bacana. Mas o preço quanto é? 10 mil. 10 mil reais. Acabou. Por quê? Tem que ser um preço que gere em você um conforto de você trabalhar no processo. Gera em você um conforto, você ter o prazer. Não há aquela situação, Marcos, então você é advogado que só trabalha por dinheiro. Não é isso, você precisa pagar suas contas. Você precisa pagar suas contas. Você é advogado, você precisa pagar suas contas. Então você não tem que brincar com... Assim como você não vai brincar dentro do processo, você vai trabalhar no processo para fazer acontecer, para soltar seu cliente. Assim também a família tem que ter uma contraprestação financeira. E a contraprestação financeira de maneira sincera, de maneira harmônica, de maneira bacana, de maneira que não... E aí tem aquela situação de fechou o valor, fechou aquele valor, não, tudo bem, doutor, como é que eu posso pagar? Tem advogados que cobram metade no início, metade no início e metade no final. Tem advogados que não trabalham com no final, trabalha ela dá uma metade e vai pagando o resto com os atos. Isso você que vai dizer como é que você quer atuar, como é que você quer fazer. Aqui em Feira de Santana, 90% dos advogados trabalham assim, paga metade e metade quando tiver um alvará. Se o cliente for solto, paga o valor todo. Então vai depender. Aí você que vai dizer como é que você se acha confortável de fazer. A forma de pagar. Geralmente o que é que se faz? Tem um cartãozinho no escritório. Se não tiver, liga pro colega. Tem um cartão aí, vai lá, passa o cartão no nome do colega, acabou tudo certo. Dividiu ali para também não sangrar a família, porque muitas vezes a família vai ali tomar um empréstimo. A gente tem que também ter essa sensibilidade, que a família está ali, está com dificuldade, está com o filho preso, vai tomar um empréstimo, faz uma vaquinha com todo mundo para te pagar. Então, Anderson falou aí, ó, todo esse processo de honorário tem que estar sempre expresso no contrato, não é isso? Isso, você expressa, e a gente vai falar sobre isso agora. Fechou o contrato, amarrou a forma de pagamento, no escritório de advocacia, você vai redigir o contrato. Seu contrato já é um contrato padrão, e no contrato você vai colocar as cláusulas do contrato. E dentro dessas cláusulas do contrato você vai colocar até onde você vai. E agora que a gente vai falar sobre isso. Até onde você vai? Deixa eu ver aqui. 30 minutos. Até onde você vai? O que é que acontece? Hoje, eu não sei quem me perguntou, deixa eu ver se está na live aqui, fez uma pergunta para mim hoje. Marcos, você cobra o valor todo ou por ato? Quem foi? Fala aí, não foi eu que perguntei. Cobra o valor todo ou por ato? Gente, aí é uma negociação muito forte. Aí é viável. Tudo é viável. Tudo é viável. Eu nunca executei nenhum contrato. Nunca executei. Nunca executei. Nunca executei. Não sei porquê, mas nunca executei. Mas é viável, sim. É viável. É por isso que você tem que fazer de tudo para cobrar um preço bacana, porque já, pelo menos, existe muito calote. Vou falar isso no final. Tem muito calote e você tem que viver com isso. Advogado criminalista não toma calote, não é advogado criminalista. Isso é certo. Mas também só toma uma vez daquela pessoa. Então, o cliente lhe contratou, o cliente está preso, olha o processo. Você foi para a delegacia, chegou na delegacia, conversou com a família, levou a família no outro dia para o seu escritório, fechou o contrato, tal. Como é que eu fecho o contrato? É por ato? É por ato? É por ato que você cobra por ato ou você cobra o valor todo? Eu não consigo trabalhar com ato. O que é que os advogados estão fazendo? A lei que instituiu a audiência de custódia, ela trouxe essa possibilidade. O que é que estão fazendo com a advocacia? Eu acho isso um crime que fazem com a advocacia. Eu vou lhe cobrar tanto para fazer custódia. Eu acho um crime. E aí cobra 500, cobra 200, cobra 300, cobra 1.000. Pouco demais. Antes da lei que instituiu a audiência de custódia, nós, advogados, cobrávamos como? Fazia só um pedido de liberdade e o valor todo. Aí veio a audiência de custódia, doutor Rafa chegando na área, aí o doutor Yuri prefere por ato. É questão de preferência. Veio a audiência de custódia e simplesmente transformou a forma da gente advogar.
transformou a forma de advogar. Quem advogava antes da audiência de custódia, como eu, sabe que é muito mais importante para o advogado, muito melhor para o advogado cobrar o valor todo. Então o cliente chegar no escritório, roubo. Olha quanto é, 8 mil, 4, fazer uma petiçãozinha, se liberasse, cadê meu dinheiro? Não, doutor, aqui, ó, o dinheiro, os 8 mil. Agora o que é que se fazem? Agora, como o Yuri falou, cobra por ato. Aí não, vou fazer audiência de custódia. Um processo, aí o cara vai fazer audiência de custódia de um processo de roubo. Um processo que o cara cobraria 8 mil, pagaria tranquilo 8 mil, ele vai ganhar 2 mil, vai ganhar R$ 1.000. Você sabe por quê? Porque não há valorização da advocacia. A advocacia é valor. Se vai cobrar, olhe como eu faço. Eu sempre tenho assim, ó, eu boto o valor de custódia lá em cima e o valor do processo razoável. Se alguém, por exemplo, o cliente vai preso agora, crime de homicídio, eu vou para a delegacia para fechar com a família. Quanto é, doutor, que o senhor cobra? Olha, eu cobro processo. Agora, se a senhora quiser que eu faça custódia, eu vou lhe cobrar tanto. Exemplo. Cobra o processo, quanto é que o senhor cobra, doutor? Vou dar um exemplo, vou chutar, viu, gente? Não é o valor que eu cobro, porque... Quanto é, doutor, que o senhor cobra? Eu cobro 10 mil. 10 mil para o processo de homicídio. Beleza, primeira fase. E a audiência de custódia, eu cobro 6 mil. O que é que você está dizendo, induzindo para a cliente? Que é muito melhor para ela pegar o pacotão. Que o pacotão tem promoção. E aí vem aquela situação que a gente está falando aqui de levar um valor. Ó, senhora, isso é verdade, gente. E aí agora eu quero que vocês parem tudo e ouçam realmente com atenção. Parem tudo e ouçam. Trabalhar custódia é muito fácil. O trabalho que o advogado tem na custódia é muito fácil. Está ocorrendo uma inversão. O advogado pega... Um advogado cobrou 2 mil para o crime de homicídio e soltou o cara na custódia. Beleza, 2 mil. O cliente acredita que ali é a coisa mais importante. Não é mais importante. O que é mais importante é você, infelizmente, está sendo um sacana com o seu cliente. Você precisa deixar claro isso. Que a coisa mais importante é o processo. É o processo. Então, o trabalho maior do advogado é no processo. Não é em audiência de custódia. O maior trabalho do advogado é no processo. Então, quando você fechar o cliente, você fala, olha, tudo bem, você não vai querer custódia, você vai querer sua custódia agora. No processo, traz o valor do processo. O processo vai ser isso, vai ser aquilo, você pode ser condenado. E se você for condenado, aí não tem mais, a gente vai ter que recorrer. Aí vai ter que ir para Salvador. Você tem que trazer essa informação para o cliente entender, que o processo é muito mais importante do que só um contrato. Porque ali, se você fecha o processo do cliente todo, você amarra o futuro. O futuro da sua advocacia. Se você fechou 2 mil, soltou o cliente, existe uma probabilidade de ele procurar? Existe, mas também existe uma probabilidade de ele não procurar mais. Sabe por quê? Porque naquele momento que o cliente lhe contratou, e que você fechou sua custódia, você acabou o relacionamento com o cliente. O relacionamento com o cliente, ele precisa ser perpetuado. Fechou o contrato todo, o pacote todo. Ó, parceiro, soltou, pronto, ganhou seu dinheiro, tá tudo certo. Aí, Francisco, ó, vai chegar na sua casa aí a denúncia, você vai me procurar, você me liga, tal. Não, doutor, beleza. Vai chegar 2, 3 meses, o cliente vai te ligar. Olha, chegou aqui, doutor, pronto, traz aqui no escritório. Você percebe que a todo tempo o cliente vai estar com você, porque ele está vinculado, ele já lhe pagou. Às vezes a gente dá o valor cheio do processo e o cliente se assusta. Mas é isso, aí você não está sabendo fazer, Yuri, trazer um valor. O valor não é preço. Existe um valor por trás do preço. Então, às vezes, o seu script não está sendo tão assertivo e aí você está deixando dinheiro passar. Antes de fechar, antes da pandemia aí, ó, tinha um advogado cobrou tanto para fazer um crime de estupro de vulnerável. Pronto. O cliente foi me procurou.
E se fechar o processo todo e depois o cliente quiser mudar de advogado, o que fazer? Ele não vai mudar, já pagou. Ele já pagou o processo. Ele já pagou. Quando ele saiu, ele pagou o processo todo. É problema dele. Se ele quiser trocar, é problema dele. Ele já lhe pagou o processo. Ele já lhe pagou o processo. Se ele pagou o processo. Teve uma situação, aconteceu antes da pandemia. Eu viajei para Brasília no dia 18 de março. Foi antes, dia 12, dia 13, por aí. Um cliente foi preso de homicídio, de estupro de vulnerável. Ele tinha sido preso já tinha um tempo. Foi até um colega, menciona no contrato que os valores não vão ser devolvidos. Menciona. Até porque você fez. Cliente, uma coisa é o cliente não querer mais você, que ele já está na rua. E a outra coisa eu boto, não devolvo dinheiro. Eu não devolvo dinheiro porque eu estou trabalhando. Quem está querendo sair é ele. O cliente está querendo sair. Exemplo, gente. Se o cliente lhe contrata, você cobra 2 vezes. Para dar entrada no processo, para acompanhar o processo e quando sair o alvará. O cliente lhe pagou, você cobrou 10 mil. O cliente pagou 5 mil. Você já deu entrada em petição, já foi da Bescopo, você vai devolver o que para o cliente se ele só pagou 5? Se o cliente é solto, você pegou os 10 mil, já está ali, como o contrato está dizendo, aí você que sim tem a obrigação de acompanhar o cliente até o final. Você não pode mais falhar. Você tem que acompanhar o processo do cliente até o final. Porque foi um contrato com o seu cliente. Mas se o cliente quiser, doutor, não quero mais não, aí ele vai ter que contratar outro advogado com o dinheiro dele. E não com o dinheiro que você já realizou o trabalho. É isso que eu estou dizendo para vocês. Vocês já realizaram o trabalho. E tá lá o preto no branco. Contrato. Preto no branco. Então, o grande lance disso tudo aí é você embutir o valor. Embutir o valor não é o dinheiro, não. É embutir o valor com que o cliente entenda que você é um cara diferenciado e que você realmente está trazendo um valor para a vida dele. E o cliente vira seu amigo, o cliente vira coligado, pô, doutor, aí você vai postar. E aí tudo é conexão, galera. Pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus. Não sejam inexperientes. Não seja inexperiente. Você tem uma porra de uma ferramenta aqui, ou do WhatsApp aqui, ou do Instagram, que seu cliente vai estar aqui, velho, vendo você. Tem cliente meu que vem aqui live da gente aqui. Ô, doutor, tem cliente no WhatsApp aqui, que eu chego no WhatsApp aqui, que eu boto aqui, ó, delegacia, boto a vara de soltura, campo de batalha, o cliente, é isso aí, doutor, vai brigar, vai pra luta. Por quê? Porque o cliente está acompanhando você. Agora, se você corta, você está dando oportunidade para o cliente contratar outro advogado. Imagine a situação. O cliente está preso, você fechou o contrato só para custódia. O cliente soltou, você botou a mão no dinheiro, ficou feliz, pô, ganhou dinheiro, saiu. Uma semana depois, o colega do cliente cai. Vai preso, ele não vai lhe procurar. Pode até lhe procurar, mas se a probabilidade de você estar acompanhando ele, de vocês estenderem o relacionamento, a conexão por mais tempo, para um processo todo, é muito mais crível que o cliente vai voltar para falar com você. Pô, aquele advogado aqui, lá, ali é meu advogado. Entenda, o cliente não. Você tem que fazer com que o cliente não contrate você para um serviço. O cliente precisa contratar você. Tem que comprar a sua ideia, não o seu serviço. O cliente precisa contratar você. Eu costumo dizer que você precisa ser a Coca-Cola do direito. Mesmo você começando, você pode ser a Coca-Cola do direito. Aí o colega falou, Anderson, ainda nesse assunto, se no meio do caminho, antes de finalizar o processo, ele quer trocar advogado, nesse caso existe multa, como fica? Não, se ele quiser, aí você bota, eu sempre boto isso, ele quiser contratar, é um caso, problema dele, ele vai contratar o advogado com o dinheiro dele, porque a primeira parte eu já fiz. Então não há que devolver o seu dinheiro porque está tudo preto no branco. E os clientes sabem disso. É tudo questão, gente. A todo tempo eu quero que vocês entendam que essa questão de precificação, de honorários, de network, de relacionamento, de prospecto, o prospecto virar cliente, tudo isso aí gira em torno de 2 princípios. Relacionamento, conexões e confiança. Sempre vai gerar isso. Vocês têm que sempre focar nisso. Relacionamento. Vocês não podem pensar... Você sabe por quê? Eu conheço advogado, tá aqui na live inclusive. Conheço advogado que começou, pegou 2, 3 clientes, mas não soube fazer um meio de campo com os clientes. Não soube fazer um meio de campo. Não soube perpetuar a advocacia. Você sabe por quê? Porque foi amador no relacionamento.
Foi amador no relacionamento. É preciso se relacionar com seu cliente, velho. Você precisa se relacionar com seu cliente. Você tem que ser a referência do direito pro seu cliente. É mais difícil, só pense em você. Pense em você. Você compra um carro na mão de uma pessoa na concessionária. Quando você vai trocar o carro, você não vai trocar com aquela mesma pessoa? Você vai trocar. Como é que você vai dar oportunidade? Vou falar do estupro agora. Como é que você vai dar oportunidade para que o advogado, para que o cliente contrate outro advogado e você perder? E ali, às vezes, você perde, não é só um cliente, não, você perde 2, 3, 4 clientes. Viu a longo prazo. Realmente é muito importante. Isso aí, parceiro. É isso aí. Por isso que aqui é papo reto. Vou falar do cliente vulnerável. O advogado cobrou um valor, o cliente foi preso uns 3, 4 anos atrás. O advogado cobrou um valor, salvo engano, não sei, para a liberdade, que nem tinha audiência de custódia. Não lembro, não tinha audiência de custódia, porque tem um tempinho, acho que foi 2016, 2015, não sei, não lembro. Cobrou, acho que foi 2, 3 mil, soltou o cliente. O cliente veio para mim. Quando ele veio para mim, ele veio da indicação de uma pessoa, ele pensou que o meu valor que ia cobrar ia ser um valor nessa pegada. E o valor foi quase 10 vezes mais. Cobrei quase 10 vezes mais. Mas para cobrar esse valor quase 10 vezes mais, eu trouxe para o cliente a realidade vivida. Eu disse a ele, expliquei todo o passo a passo do processo. Inclusive disse a possibilidade de que se ele fosse condenado, a pena que ele ia pegar. Gente, as pessoas tomam decisões ou por medo de acontecer alguma coisa com ele, ou por prazer. Quando você está trabalhando nesse processo aí, necessariamente o cliente está com medo. A família está com medo. Você não vai usar isso a seu favor. Você não vai ser canalha. Você não vai ser canalha. Mas também você não vai florear o que não existe. Um crime relacionado... Fala, Lopão. E aí, irmão? Aí um advogado, um fera aí, advogado de Salvador. Você não vai vender a imagem que o processo é besta. Processo, o processo é tranquilo. Não, porque é um processo, um crime de estupro de vulnerável, é um crime extremamente grave. O cliente entendeu e pagou. E esse cliente já me trouxe uma cacetada de cliente. Inclusive, semana passada, ele me veio com uma demanda de família e eu passei para um colega que faz parceria comigo. Para você ver como são as coisas. Depende do valor que você emprega. Quanto é, doutor? Eu tô com crime de homicídio assim, você chega, você não tem nem paciência. Aqui realmente o crime é grave. Vou lhe cobrar tanto aqui. O cliente não vai lhe pagar, velho. O cliente não vai lhe pagar. Primeiro que você não fez nem uma conexão para ativar no sistema límbico do cliente a necessidade dele contratar você. A necessidade de contratar você. Então você precisa ser malandro nesse sentido. Tem que saber usar a angústia dele e isso. Mas primeira coisa, se ele entender, se o cliente entender que você está usando de malandragem, ele não vai lhe contratar. Galera, sempre prime pela transparência. A transparência é um vetor que vai nortear a sua advocacia de A a Z. Transparência com o cliente. Não venda o que não existe. Não diga o que não existe no processo. Tem gente que está vendendo, não, tem uma preventiva ali, tem isso. Não venda isso. Não venda isso. Venda a verdade. Venda a verdade. Olha, parceiro, é isso agora vai ter trabalho mesmo. E por que tem trabalho, porra? Imagina um cliente desse do estupro, não teve audiência ainda. Não teve audiência. Mas quando tiver audiência desse cliente, esse cara for condenado 20 anos, 15, como é que eu vou fazer? Vou ter que recorrer. Mas eu já fechei o contrato com o cara. Então, ele está entendendo ali, está todo o tempo acompanhando. Às vezes, doutor, o processo movimentou. Ele é um dos caras que, quando eu boto qualquer coisa na rede social, ele fala comigo. Pô, doutor, tá trabalhando, tá correndo atrás. Quer dizer, você vai fortalecendo. Deixa eu ver o que eu queria falar aqui mais, porque já tem quantos minutos? Rapaz, passa rápido. 45, passa rápido demais live. Eu vou ter que fazer live agora de 2 horas, velho. Não tem condições, não. Cadê? Vamos falar agora de... Cadê, meu Deus, aqui? Existe uma coisa também que eu percebo que acontece com muita gente. Galera, vamos explodir aqui. Ontem deu 42 pessoas. Faltam 15 minutos. Vamos botar aqui pelo menos 45. Vamos, pega o aviãozinho aqui, pega o coraçãozinho. Coraçãozinho, 1000 aí, 1000 coração pra galera entrar.
O cliente tá ali e você fica com medo. Ó, Cezão aí, o meu vizinho entrou aí, ó. O cliente tá ali contratando e você fica com receio de dizer o preço. Você fez todo o apanhado e fica... Quanto é, doutor? Quanto é o valor, doutor? Doutor, quanto é o valor que você vai fazer? 5 mil. 2 mil. Pelo amor de Deus, não existe não. Quanto é o valor? Olha, parceiro, como eu lhe falei, eu vou, nesse processo aí, eu cobro 10 mil. Acabou. 10 mil, cala a boca. Não é 10 mil e cala a boca. 10 mil, calou a boca. Espera o cliente falar. Que ali no contrato você pode dialogar, você pode fechar o contrato com o cliente, até cobrar menos. Você pode. Então, cobrou quanto é? 10 mil. 10 mil. Porque você já falou tudo do que vai acontecer no processo, já entregou o valor, agora você entrega preço. 10 mil, o cliente vai dizer, não, beleza, doutor. Acabou. Se o cliente, pô, doutor, não faz um menos, não, aí você, mais uma vez, reafirma. Olha, o processo é assim, 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 assim. Se você vê realmente que não tem condições, para você não perder o cliente, você pode diminuir um pouquinho. Você pode diminuir um pouquinho. Agora, você não pode sair de 10 mil, cobrando 10 mil para cobrar 5. 5 mil no processo que você sabe que vai perdurar e que vai dar um trabalho da gota. Vai dar um trabalho retado. Então não pode fazer isso. Não tenha medo de cobrar. Ali é sua profissão, você é advogado. Você deu valor para o cliente, você vai entregar o seu melhor, você tem um trabalho pela frente, pela caminhada. Não é fácil a vida de advogado, não é fácil trabalhar com advocacia criminal, não é fácil. Então você precisa deixar claro as coisas. E o contrato, gente, é tão importante, esse diálogo pelo contrato, porque eu vejo muita gente se arrombando aí justamente por esse contrato maldito. Maldito. E aí, não, ó, aqui o processo é mais tranquilo. Quando você disse assim, o processo é mais tranquilo, você já botou na cabeça do cliente que ele vai sair em uma semana. Você já colocou na cabeça do seu cliente. Deixe as coisas com transparência. Parceiro, parceira, chama mãe, pai, com todo mundo lá, todo mundo no escritório. Olha, processo é assim, assim, eu não sou juiz, eu não sou promotor. A minha caneta não é a caneta que solta, a minha caneta é a caneta que pede. É a caneta que pede. Agora eu vou fazer. Aí você entra no script de fechamento. Agora, se você quer um advogado que vai lutar pela sua liberdade, eu estou aqui. Para fazer. Aí o cliente faz assim só com a cabeça. Ó. Aí o cliente diz assim, pô, doutor, levei fé. Aí você fechou. Agora se você chega lá, ó. Não, pode ser que saia, eu não sei. Aí o cliente pergunta muito isso. Quantos por cento tem de chance, doutor? Não existe isso. Não existe chance. Não existe chance, gente. Ah, tem 5%, tem 50%, é meio a meio. Pelo amor de Deus. Você falar para o cliente é meio a meio possibilidade, pelo amor de Deus, não fale isso. Não fale isso, não é meio a meio a chance, não existe isso. Não existe isso. Não existe isso, negócio de meio a meio. Parceiro, eu não sou advogado que dá prazo é ladrão. Ó, eu digo uma coisa para você, se você me der 50 mil reais aqui, eu não consigo soltar hoje. Ele já toma logo um baque, pô, doutor, tô falando a verdade. Se você me der 100 mil reais, eu não consigo tirar você hoje aqui. Pelos meus legais, que eu só trabalho assim. Tá. O cliente vai começar a acreditar em você, porque você tá vendendo a verdade. Cliente compra a verdade, gente. Cliente não compra baratinho, não. Não deixe as coisas confusas na cabeça do cliente. Não deixe transparecer uma dúvida que amanhã, não, beleza, porque o cliente vai lhe cobrar. Vai lhe cobrar. Passou uma semana, o cliente vai lhe cobrar e vai lhe cobrar forte. A família vai, doutor, cadê? Eu vejo o cliente para fechar um horário, eu vejo advogados para fechar um horário, falar dar prazo. Ó, mais ou menos aí, no máximo aí 1 mês. No máximo aí 2 meses. No máximo aí 3 meses. Quem disse? Aí chega no maldito 3 meses. Isso acontece, gente, todo dia. Todo dia. Chega no maldito 3 meses, meu irmão. O cliente, cadê, doutor? Tá com baratinho, não é? Aí você fudeu. Aí você acabou com o seu relacionamento com aquele cliente e aquele cliente vai falar mal de você. Doutor Baratinho, doutor aquilo. O seu nome no presídio vai rodar com os presos. E aí você acabou. Você vai, para você levantar o seu nome. Gente, entenda. Na advocacia criminal, o que você tem mais de importante é o nome. É o seu nome. O seu nome, o seu trabalho, a sua entrega. As pessoas têm que acreditar nisso. As pessoas precisam acreditar que você é um cara competente, é um cara que está começando ali, mas é um cara que está dando de tudo para soltar ele. Você precisa falar assim com o cliente. Ó, parceiro, eu vou dar de tudo para soltar você. E eu já falei, o cliente está preso, mas uma vez eu vou falar, porque reforça essa questão no contrato. O cliente está preso?
Você vai na cadeia, você vai lá onde ele estiver, 2, 3 vezes. Cliente foi preso hoje, vai lá amanhã. Eu já expliquei isso na minha live. Faz um network com todo mundo que tá lá. Depois vai no presídio, explica a ele, ó, parceiro, a juíza falou isso, leva os papéis, já leva com o habeas corpus já protocolado, protocolei o habeas corpus, isso. Porque o cliente vai começar, porra, doutor, é isso mesmo. Isso mesmo. Você precisa falar, o cliente precisa ter confiança em você, porra. O cliente não lhe conhece. Se lhe conhece, tá tudo sossegado, o cliente já sabe do seu trabalho, mas você tá começando na advocacia, comece de uma forma certa, comece profissional. Você sabe o que acontece hoje na advocacia? Existem muitos advogados, mas poucos profissionais de advocacia. Pouca gente que tá aqui perdendo tempo, ou melhor, ganhando tempo para entender a dinâmica. É tudo principiológica. É tudo principiológica. O direito ele é norteado por princípios. A advocacia é norteada por princípios. É norteado por princípio. Não fale, eu acho que eu vou falar disso. Não, vou levar isso para o presídio. Não vá. Ética. Deixe clara a sua posição de advogado. Sua posição de advogado dele. E deixe claro a posição de advogado que é baratinho. Advogado que é baratinho é isso. Mas advogado que é sério, que faz assim. Acabou, o cliente compra a sua ideia, pô. O cliente compra a sua ideia e você fica confortável para trabalhar. Confortável para trabalhar. O último ponto que eu quero falar com vocês aqui, que horas são? 50, faltam 7 minutos. O último ponto que eu quero falar com vocês aqui é aviltamento do advogado. Se você começa a advocacia cobrando 1.000, 2.000 para processo, você vai estar fadado. Sabe por quê? Porque todos os clientes oriundos daquela região, que vier daquele cliente seu, ele vai querer aquele mesmo preço. Ele vai querer aquele mesmo preço, aquele mesmo valor. E você vai ser advogado de R$1.000. E você vai ser advogado de R$2.000. Não, vamos lá em doutor Marco, que doutor Marco é barateiro. Não. Venha em mim porque eu resolvo. Venha em mim porque eu resolvo. Quiser advogado meia boca, pode procurar lá. Agora, se você quiser, eu falo com o cliente. Olha, aqui tem advogado, eu falo com ele. Aqui tem advogado. Se você procurar direitinho, tem advogado que pode cobrar R$1.000. R$1.000. Já aconteceu, gente, comigo. Já aconteceu, é porque Dan não tá na live. Eu vou fazer uma live com o Dan só pra ele falar do que aconteceu já com a gente. Já aconteceu do cliente sair do escritório, eu cobrar um valor de R$10.000 assim, o cliente sair do escritório, e o cara preso, advogado mentiu, disse que ia soltar, não soltou, e aí terminou pegando o dinheiro do cliente, e o cliente quando voltar eu cobro 20. Parceiro, é 20. O valor é 20.000. Por quê? Porque não confiou. Se ele não confiou, ele vai ter que pagar dobrado. Ele paga pelo erro dele. Então, esqueça de aviltar seus honorários. Ali é um trabalho, galera. Muito o que é que acontece muito. Isso acontece, vocês vão viver isso na prática. Ó, doutor, isso é coisa bestinha. Doutor, olha o processo pra mim aí, doutor. Não, isso é coisa besta, doutor. Negócio de receptação, inclusive é coisa besta demais. O que é que o cliente faz? O cliente sabe, ele simplesmente rebaixa o seu trabalho para rebaixar o seu preço. E aí no momento que o cliente fala isso, epa, não é assim não, parceiro. Não é assim não. O processo é assim, com transparência, com verdade, para o cliente entender que você, na realidade, não está ali brincando. Você está ali construindo sua advocacia de forma séria. Brinca com o cliente, pode brincar, mas risadinha, na hora de fechar contrato, não existe risadinha. Na hora de fechar contrato, não existe. Eu já perdi cliente, inclusive, porque brincava demais, dava muito espaço, e na hora de fechar contrato, o cliente queria pagar o que ele quisesse. E aí eu caí fora. Entendeu? Então é coisa séria. Contrato de honorário é coisa séria. Precificação de honorário é coisa séria. Entenda sempre, isso tem em sua cabeça. Para você precificar o valor dos honorários, você vai na tabela do AB, óbvio, vai na tabela do AB, nunca abaixo da tabela do AB, mas sempre analise, pô, quanto tempo eu vou ficar nesse processo? Será que vai valer a pena? Mas você já errou, já errei. Outra coisa que eu vou falar antes de cair essa live, pegou o cliente fora, todas as despesas do contrato é por conta do cliente. Coloca isso na cláusula. Ó, todas as vezes que eu precisar viajar para tal lugar, você que vai pagar a despesa. Eu fiz uma vez um contrato, logo no começo da minha advocacia. Logo no começo. Eu cobrei o valor assim de R$20.000 para o cliente. O processo era lá em Cícero Dantas.
Eu fiz, juro, eu fiz. E aí, o cliente me deu 10 mil, ficou de me dar mais 10 mil. Não soltei o cliente rápido, demorou para soltar. Eu fiz mais de 15 viagens para Cícero Dantas. Fábio tá aí, Fábio tava comigo. Mas eu fiz mais de 15 viagens para Cícero Dantas. O valor que eu cobrei foi todo na viagem. Sabe por quê? Porque eu fui imaturo. Eu errei. Eu aprendi. Fábio tava comigo. Mas isso serviu de quê? De experiência. Você não precisa passar por isso. Porque você tem um cara aqui que está explicando a você como são as coisas. Então, o que é que se faz? Pegou o cliente, viagem, parceiro, deixa eu falar, agora a viagem é toda por sua conta. Porque, vai viajar semana que vem, já liga pro cliente, 2 dias, parceiro, vou viajar tal dia, deposita o dinheiro da passagem aí. A família vai depositar o dinheiro, tal. Pessoal, porque na ânsia, no dia que caiu o dinheiro em minha mão, esse dinheiro em minha mão, 10 mil, rapaz, tu não tem noção não. A felicidade, tava aí, ó. Eu liso, morto, botei 10 mil no bolso, um pacote, falei, pô. Só que eu não entendi hoje no jogo do longo prazo, gente. No jogo do longo prazo me matou. O jogo do longo prazo me matou. Então, perceba tudo, entenda tudo. São 3 princípios. Jogo de longo prazo, estratégia, tem que ter transparência, conexão e confiança. Confiança. Beleza, galera? Pô, tem alguma dúvida aí, vocês aí? Só a última coisa que eu quero falar com vocês. O foco de vocês, quando vocês fizerem esse negócio aí, é transformar prospectos em clientes. Prospectos em clientes. Outra coisa, a gente não vai... Hoje eu tenho que deixar essa live salva. Vou deixar salva. Outra coisa, eu vou deixar salva. Comenta lá. Todo mundo. Vai lá, todo mundo comenta. O que foi, por que gostou, por que não gostou, qual foi o insight. E outra coisa, printa e me marca. A gente tá batendo lá. Quanto mais vocês me marcarem, a gente fizer essa comunidade do bem, esse movimento, a gente vai bater os 100. Eu vou sortear as mentorias. Porque não vai bater 100 se a gente não crescer. A gente precisa crescer no Instagram. E para crescer no Instagram, as pessoas precisam chegar até mim. As pessoas precisam chegar até mim. Então eu vou deixar salva a live. Marca, printa, galera. 37 pessoas agora, bateu 42 pessoas. Printa, pô. Pô, rapaz, eu tô amando. Quando chegar sexta-feira que acabar o desafio, a semana eu vou ficar triste. Como é que eu vou estar aqui sem vocês? Rapaz, minhas noites estão sendo maravilhosas por causa de vocês. Eu amo fazer isso aqui, velho. Gratidão imensa. Qualquer dúvida, galera, vem aqui no particular que eu respondo na hora. Tiver para fechar o contrato lá, pô, Marcos, me pergunta na hora. Eu respondo na hora. Só não respondo se eu tiver fazendo alguma coisa. Mas eu respondo na hora. Amanhã live de manhã cedo. Faz outra não, tia. Acabou, 1 hora, acabou. Agora eu vou descansar porque eu tenho que estudar para fazer a live de amanhã, 5 horas da manhã. Amanhã, 5 horas da manhã, Marcão tá aí comigo sempre, vai estar aqui amanhã, 5 horas da manhã. Britão, obrigado, galera, obrigado. Pati, amanhã tem que estar comigo. Um abraço, um beijo. Vocês